Olá amigos, estamos em mais um resumo semanal e como não poderia deixar diferente, sempre muito agitado. Nós estamos agora na semana de 10 a 14 de junho, hoje sexta-feira. Iniciamos a semana na terça-feira com uma reunião no Detran São Paulo com o diretor-presidente, Dr. Falcão e toda a sua equipe, a sua diretoria. Nós tínhamos como pauta com o Dr. Falcão alguns temas importantes. O primeiro em relação à possibilidade das autoescolas fazerem também o agendamento eletrônico do exame teórico técnico. O segundo ponto era em relação às notificações, que mais de 900 autoescolas receberam. O terceiro ponto era sobre o curso que está sendo promovido pela Escola Pública de Trânsito para diretores. E o quarto ponto era a mudança da portaria 101, a adequação da portaria 101 que nós estamos pedindo, especialmente no campo de penalidades. Nós já apresentamos algumas propostas para o Detran e estamos aguardando essa definição em relação à adequação da portaria 101 sobre vários aspectos. Mas infelizmente a reunião não teve o desfecho que nós esperávamos. Acabamos tendo alguns atritos na reunião, não foi boa, mas no final criou-se uma expectativa de retomarmos esse debate, né? Então a expectativa do sindicato foi e sempre será do diálogo, mas nós entendemos que há de se ter respeito para com a entidade. Então nós vamos retomar as nossas tratativas com o Detran São Paulo, sempre de maneira respeitosa, sempre de maneira harmoniosa, para que possamos em conjunto buscar o melhor caminho para a formação do condutor, para as autoescolas do Estado de São Paulo. Esse é o único propósito do sindicato, mas entendemos que há de se ter um pouco mais de respeito para com a entidade. Na quarta-feira nós tivemos uma reunião aqui no sindicato, na sede do sindicato, onde recebemos aproximadamente 40 proprietários de autoescolas da Zona Sul. Foi muito boa a reunião, onde nós pudemos naquele momento apresentar tudo aquilo que o sindicato está fazendo, qual o trabalho, qual o compromisso que o sindicato está tendo, tanto a nível do Estado de São Paulo como a nível nacional, as possíveis mudanças. E foi um momento muito interessante, porque nós abrimos para o diálogo, recebemos sugestões, críticas, e isso é muito positivo, né? O sindicato não tem a pretensão de ser o dono da verdade. Nós queremos sim que juntos nós possamos construir um futuro melhor para o nosso setor, mesmo com todas essas adversidades que estão se apresentando. E é nesse momento que nós precisamos estar juntos e nós não temos a menor dúvida disso. Então, de maneira muito humilde, nós recebemos essas autoescolas, sempre estamos aprendendo e isso é muito importante para nós. A expectativa nossa é fazer isso com as demais regiões da capital de São Paulo. E também, claro, não poderia deixar de ser diferente, com o interior do estado. Nós estamos já agendando 2 reuniões para isso, agora para o mês de julho, uma na região de São José do Rio Preto e outra na região de São José dos Campos do Vale do Paraíba. A expectativa do sindicato é de ir à categoria, discutir e apresentar tudo aquilo que está sendo feito em relação ao nosso setor. Então nós continuaremos com essa nossa ação de estarmos mais próximo do setor. E na data de ontem, 13 de junho, aí sim nós tivemos um fato extremamente relevante em relação ao nosso setor. Ontem teve a reunião do CONTRAN, a primeira sobre a presidência do ministro Tarcísio de Freitas. Essa reunião começou às 15 horas, nós já sabíamos da reunião, sabíamos alguns assuntos que seriam tratados, e um deles está relacionado à habilitação, ao processo de formação de condutores, a mudança na resolução 68. Nós ainda não temos a resolução, ela não foi publicada ainda, né? Nossa expectativa é que fosse publicada hoje, mas não foi. Mas ontem, no final do dia, né, já à noite, a mídia começou a repercutir alguns assuntos que foram tratados nessa reunião. E o principal destaque é em relação ao simulador de direção. O sindicato está tendo toda a cautela no trato deste tema. Nós sabemos que é um tema divergente, é um tema que cria alguma intriga ainda, né? Existem aquelas autoescolas que acreditaram na legislação brasileira, investiram, compraram, algumas estão pagando ainda as parcelas do simulador. E teve aquelas que não acreditaram, né? Então há um conflito nesse momento no estado de São Paulo em relação à utilização do simulador de direção. O importante ele tinha uma previsão legal. Então o sindicato tem a plena consciência disso. Então o que nós pretendemos também é dar um suporte, dar uma orientação jurídica àqueles que investiram e que efetivamente possam buscar
reparar este investimento. Então não é justo você investir, acreditar na legislação brasileira e de repente vem um outro governo e diz que isso não serve, ou melhor, que isso é um troço. Nós vamos falar em cima ainda de suposição, porque nós estamos falando com base em uma matéria jornalística. Nós não temos ainda a resolução efetivamente publicada. Então, o que a imprensa noticiou é que diminui a carga horária de 25 horas aulas para obtenção da categoria B para 20 horas aulas, e destas 20 horas aulas, 5 horas aulas poderão ser feitas no simulador de direção. Diminui também a aprendizagem noturna, passa de 5 para 1 hora aula. Também terá mudanças no processo de obtenção da ACC, do ciclo motor. Também tem possíveis mudanças na carga horária da mudança de categoria C, D e E. Então nós temos algumas mudanças aí no processo de habilitação que vai mexer seguramente com o dia a dia do nosso setor. Mas um fato que está nos preocupando muito e que alertamos o Denatran em relação a isso é quanto ao prazo de vigência desta resolução. Segundo a mídia, essa resolução vai entrar em vigor, depois de publicada, após 90 dias. Se for dessa maneira, o nosso setor, que hoje já está muito ruim, pela ausência de matrículas de serviços, e aí sim nós vamos entrar num campo muito difícil, porque nenhum cidadão vai buscar uma autoescola para tirar sua habilitação enquanto não tiver a diminuição do custo e das exigências. Então aquilo que está ruim vai ficar pior. Então nós já alertamos o Denatran, o Contran, na véspera, ontem à noite fizemos isso novamente, hoje cedo já fizemos isso novamente, e a pergunta é, como que as autoescolas nesse período de 3 meses, onde não teremos nenhuma captação de novos serviços, como é que vai ficar para o pagamento dos impostos, dos tributos, dos salários dos trabalhadores, do aluguel, da água, da luz? Como? 3 meses. Então é algo insustentável, Então isso nos preocupa muito, Então o nosso setor tem que estar atento para esse tipo de coisa. E nós temos algumas queixas, em relação ao Denatran, em relação ao Contran, porque o que tinha sido acordado alguns meses atrás é que previamente nós iríamos discutir essas mudanças que poderiam ocorrer. E aí sim nós poderíamos, de maneira técnica, nos posicionarmos e propor algumas alterações e adequações. Mas, infelizmente, o que nós estamos percebendo é que as decisões são políticas. O que se busca nesse momento é apenas e tão somente a desburocratização. Não importa as consequências disso, mas o que importa é estar bem com a população. Então é uma preocupação, E aí eu falo preocupação enquanto empresário do setor, enquanto prestamos serviços com base nas resoluções. E é isso que nós temos que ter a clareza em relação a isso. Então, o sindicato está aguardando a publicação no Diário Oficial desta resolução, para daí de imediato passar para todo o setor e aí fazer uma avaliação melhor em relação a tudo isso que está se propondo nessa mudança. Então, continuamos trabalhando muito, de maneira muito firme, muito forte, mas o momento é um momento difícil, um momento de insegurança e de instabilidade, e isso nos preocupa muito. Mas continuamos firmes e fortes nesta luta, ok? Um abraço e um bom final de semana a todos vocês.